Olá, amigos. Que bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Vida Continua, onde nós estamos estudando o livro E a Vida Continua, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aí também vamos dar olá, Thelma. Tudo bem, Thelma? Olá, tudo bem, Márcia? Graças a Deus. Olá, amigos. Aqui estamos com muita alegria para continuar o nosso estudo. E nós, como sempre, vamos fazer aquela recapitulação, né, Márcia, do capítulo anterior. Vocês lembram que nós terminamos aquele capítulo onde o Fantini estava fazendo a entrevista com o instrutor Ribas, lá no Instituto de Proteção Espiritual, onde ele foi analisado, né, fazendo aquelas fichas, cada um ali, ele e a Evelina já tinha feito, e aonde eles puderam conversar bastante sobre as suas memórias, sobre as culpas que traziam, as dores de cada um, trazendo na alma aqueles sentimentos mais íntimos, né? E agora eles estão mais asserenados, eles vão assistir a uma palestra, onde vão refletir sobre os ensinamentos de Jesus, e essa palestra será conduzida por um sacerdote, dentro daquelas conversas que Evelina tinha tido, né? Lembra, Márcia, que ela pediu um sacerdote. Então, agora ela vai estar num templo, no capítulo de hoje, e a gente vai acompanhar, então, o que eles vão aprender e refletir nessa fala, né, do sacerdote, e que certamente vai servir para nossas vidas também, todos esses apontamentos, esses ensinamentos que o sacerdote vai trazer. Então, vamos ler? É isso aí, amigos. Então, olha, hoje nós estamos começando o capítulo 12, que se chama Julgamento e Amor. E, na verdade, como nós vimos, né, Thelma, é um capítulo com tantos ensinamentos que nós não tivemos opção, em função do tempo, que nós vamos ter que dividir em duas partes. Então, agora nós vamos ver a primeira parte do capítulo 12. Então, como a Thelma falou, eles já passaram por aquele processo de conversa com o instrutor Ribas, e agora eles se encaminharam para este templo, né? Então, transcorridas algumas semanas depois desse evento com o instrutor Ribas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bisonhos no ambiente. Quer dizer, eles já estavam mais familiarizados com o ambiente. Conquanto às afeições que prosseguiam entesourando, quer dizer, aqueles que eles foram também já deixando e que estavam adquirindo novas amizades, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade, como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Então, o que a gente vê aqui, né, Thelma, que eles estavam melhores, já estavam se adaptando à vida nova, fizeram novas amizades. Eles ainda estavam no chamado hospital, mas agora não assim, dependendo de uma assistência direta, como eles tinham no início, né, de enfermagem, médicos. Agora eles estavam em lares apartamentos individuais e podiam andar livremente, mas desde que não se afastassem muito de zonas de muito sofrimento, que eles não poderiam ir, né? É mais ou menos como acontece nos nossos hospitais aqui, né? Nós não podemos adentrar determinados ambientes, muitas vezes os pavilhões tem aquelas tarjas, né? Não é permitido e tal, só os que trabalham, para um certo resguardo, né, dos próprios pacientes, no caso, os próprios espíritos nessas condições mais infelizes, né?
estavam ali em locais que para eles ainda não era permitido. Até porque podiam também haver alguma perturbação com eles, né, Thelma? Então eles podiam ficar um pouco mais, né? Então eles tinham que se resguardar mesmo. Certamente. Podemos ir lá, Ricardo. Nosso Ricardo aí nos ajudando. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis, que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos, figurando-se-lhes a vida ali, uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênçãos, quer dizer, que ela realizaria um grande sonho. E aqui a gente vê também que eles querem pedir para trabalhar junto dos seus na Terra, né? Mas nós vimos também no capítulo anterior com o Ernesto, o instrutor Ribas falando para ele que há que ter até um curso de preparação para que estejamos prontos para encontrar os nossos entes queridos que nós deixamos aqui. Então, ele continua ali, eles ficam recebendo essa mesma resposta até que eles estejam prontos, né? Uhum. Eles ainda não tinham essa permissão, né? Necessariamente haveria um preparo, que é justamente isso que eles vão começar nesse capítulo, né? Já vão ter esse entendimento, como é que eles deverão proceder para lidar, né, com esses entes queridos que ficaram na Terra, sem que ficassem perturbados com a ausência deles, né? Isso é muito importante, tanto para eles quanto para os próprios entes queridos, né? Foi o que a gente viu com o André Luiz em Nosso Lar, né? Que ele achou que ele estava pronto e quando ele chega e vê a esposa já com uma outra vida, ele se perturba a tal ponto que volta a sentir um monte de males, vamos dizer assim, como se estivesse sentindo a doença física novamente, e agonia, e raiva, e ódio, e uma série de sentimentos que ele não estava preparado ainda para aquela realidade. Então, a mesma coisa aqui com eles, né? Eles têm que estar prontos, né? São sentimentos que a gente não se livra, talvez nunca, né? Mas eles são delicados, é um momento delicado, que nós voltamos a reverberar tudo aquilo que está no nosso íntimo, né? Isso aí. Podemos ir lá, Ricardo? Fantine prometera conduzi-la com o preciso consentimento dos benfeitores a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, que é até o título do capítulo de hoje. Previamente anunciada, quer dizer, então aquilo que ela sempre quis, né? Ela pedia para ir, porque ela queria ver como é que era essa questão religiosa ali, né? Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo. Tudo era novidade, né? À noitinha puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces reminiscências. Ela foi lembrando, não é? Ela lembrava, né, da época que ela frequentava, né, o templo. Então, sensibilizada, monologava intimamente. Como que perdera o convívio dos entes mais caros e por que se apoiava ali, no braço de um homem que vira na terra tão somente uma única vez? Ela estava encafifada, né, Thelma? Por que dessa proximidade e dessa empatia, aliás, empatia, dessa simpatia com o Ernesto, né? Na verdade, ela estava um pouco sentindo falta dos parentes, que ela naturalmente pensava encontrar alguém conhecido. E aí ela se pergunta, né, como eu estou aqui diante desse homem que eu pouco conheço, e cadê os meus parentes? Onde eles se encontram, né?
Onde eles se encontram, mas ao mesmo tempo, assim, a gente percebe que ela já fala até no início do capítulo, né, que eles estavam cada vez mais ligados, né? Então, assim, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro, né? Então, estava acontecendo essa simpatia também, né? Então, vamos lá. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se do horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumaram ao mundo. Quer dizer, o céu aparentemente igual, né? Nada diferente, né? Ela refazendo uma observação, né? Mas as paisagens deveriam ser outras, né? Mais bonitas, né? Com certeza. De quando em quando, permutava com Fantine uma que outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Rancho, quer dizer, outras pessoas iam na mesma direção. Uhum. Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, ei-los diante do templo, que primava pela simplicidade, figurando-se enorme pombal edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. Devia ser lindo, né, Thelma? Pelas descrições, né? Simples e bonito, né? Ele fala aí nesse pombal, né? Pombal era referência, eu acho que aos apartamentos, né? Como se fossem, né? Um em cima do outro, dando essa ideia, né, de um pombal. Isso. Vamos lá, Ricardo. A fila extensa de bancos deixava ver o público à frente, que assumia a feição de enorme liliácea, esculpida em mármore alvíssimo. Eu fui até procurar essa flor, como é que ela é. Ela é bonita, ela tem umas pétalas. Mas ela é grande. Não, ela é grande, Thelma. Ela tem umas pétalas que caem, então eu fiquei imaginando essas pétalas caindo desenhada no mármore, né? Que é o que ele está colocando assim. Ela tem e sai umas pétalas assim caídas, deve ser uma imagem muito belíssima, Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas Templo da Nova Revelação, e deve ser mesmo, né? Casa consagrada ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de Márcia, esse templo da Nova Revelação como se fosse um templo espírita e um templo cristão, entendeu? Porque Nova Revelação tem a ver com a Nova Revelação, que é o Espiritismo, né? Então, é o templo espírita e o templo cristão. 2 templos. Porque ele fala o consagrado ao culto do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? O templo espírita para falar da morte, né? Uma nova revelação também, né? Quer dizer, uma nova condição, né? Da sua nova condição. O outro para falar dos ensinamentos de Jesus, foi o que nós entendemos, assim, né? Mas, assim, ele disse que era uma casa consagrada ao culto do nosso Senhor, né? Jesus Cristo. Em vez de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e onipresença. Sentada com Fantine, lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos serenos uns e ansiosos outros, que os cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece muda. Eu achei interessante também aqui, Thelma, que você viu ali semblante presumível de Jesus, que mesmo no plano espiritual, pelo menos ali, naquele nível, eles também não tinham a certeza, que não é também que importa muito, mas desculpa, gente, mas eles não tinham a certeza do semblante de Jesus. E a gente sabe, quanto a isso, que nós também aqui temos esse desconhecimento, né? E lembrando que o Públio Lentulus trouxe para nós um retrato onde ele descreve, né, a expressão real de Jesus, assim como Maria também tem, através de Chico Xavier, que ele fez
essa descrição mediúnica, né, de como que Maria é vista no mundo espiritual. E o Públio Lentulus tem essa imagem também que, se a gente procurar na internet, nós encontramos. Isso não são registros espíritas, não. Isso é um documento que está lá no Vaticano, porque na época onde ele vivia, né, naquele século, houve uma certa discussão a respeito dessa aparência de Jesus depois da morte dele, e ele faz esses registros. Esse documento está no Vaticano, junto com uma carta do próprio imperador romano, falando dessas divergências e como Jesus foi descrito. Ele fala do seu cabelo, das feições, né, que era semelhante às de Maria, sua mãe, que por sinal era uma mulher lindíssima, né? Então, a real imagem de Jesus que nós vemos através desse retrato é bem diferente das imagens que nós temos aqui. Eu vou te pedir para ler mais um pouquinho, Thelma, por mim, porque não sei que acho que eu vou acabar ficando dia para você continuar lendo. Então, vamos lá. Logo após, dirigiu-se para o alto, em oração comovedora. Rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. De seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livro, e leu os versículos números 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Então, isso aí é uma consideração que ele está fazendo em torno dos capítulos de Mateus, né, que é nesse capítulo que Jesus vai trazer para nós aquele poema que é o Sermão do Monte, e ele termina com a oração dominical, né? Então, antes da oração dominical, ele faz toda essa preleção aí desses versículos, até o capítulo 7, se não me engano, né? E é muito interessante essas colocações, principalmente essa que ele está trazendo aí, né? A questão do não julgueis. Do não julgueis. E eu não sei se eu aqui na hora eu me perdi, mas na verdade é como se materializasse, né, um ministro que vai falar, né, ali, né? E aí quando ele vem, ele se dirige para o alto, né, que ele fala aqui, e roga bênçãos, né? E aí ele começa a ler, né? E aí é que a Thelma falou. E é interessante essa passagem, porque tudo que ele vai falar é em cima do não julgueis, né? Do não julgueis, para não sermos julgados. Ainda diz, né? Olha, do jeito que você mediu você será medido também, né? E quando ele fala aqui, né? Por que vê o argueiro ou o cisco no olho de um irmão e não vê toda uma trave, ou a tradução em grego é de uma viga, quer dizer, algo bem maior no seu olho, né? A gente fica muito preocupado com a vida do outro e não toma conta da nossa própria vida, né? E é isso, e julga o outro, né? Bom, eu acho que é isso, né? Vamos continuar? Bom, terminada então a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, como se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento dele se exteriorizava em forma de larga auréola de luz que se lhe alteava da cabeça à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de tempo, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do Pentecostes, e o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respingaremos alguns trechos
que lhe definem a tessitura da sabedoria e beleza. Então, a gente vê aí que ele estava sob uma inspiração de grande elevação, né? Aonde eles observam essa dilatada concentração, né, dele, que leva a como se fosse jorrando de cima, né, o sacerdote emanando, né, aquelas vibrações que podiam ser vistas. Então, ele faz aí a comparação com as línguas de fogo, né, que essas línguas de fogo é aquele fenômeno que acontece lá no Pentecostes. Quer falar ou posso continuar? Pode continuar. Então, a gente lembra desse acontecimento que é muito interessante a gente entender o que foi aquela manifestação naquele momento, semelhante a essa que o sacerdote, o ministro, está tendo aí, né? Então, através esse acontecimento foi assim, Jesus lembra, né, aos apóstolos, aqui ele já tinha partido, então ele lembra ali em praça pública que eles deveriam sair e pregar e curar em nome dele. Então, nesse momento, saem essas línguas de fogo também, semelhantes a essas vibrações luminosas que a gente está vendo aí do ministro, né? E eles são, naquele momento ali, auxiliado pela espiritualidade maior, espíritos de grande envergadura, ali auxiliam a manifestação da mediunidade nos apóstolos. E nesse dia é marcado como o dia do Pentecostes. E a partir daí os discípulos tiveram essa mediunidade aflorada de cura em nome de Jesus. E esse ministro que está aí a falar com a Evelina e com o Ernesto está, né, nesse processo. Através da mediunidade é possível nós visualizarmos, né, esses fenômenos de grande elevação espiritual. Certamente precisa de um grande preparo, né? Mas eles ali, provavelmente, isso fica bem mais claro para eles, né? No mundo espiritual, a percepção. E o que a gente vê é uma grande conexão desse ministro com os seres superiores, a espiritualidade superior, a fim de se conectar e de se fazer um veículo daquelas emanações. Tanto entendimento e de inspiração para aquilo que ele vai abordar e também de jorrar de todo aquele seu ser energias para todos aqueles que estão ali o escutando, né? Então, a gente entende que eles estão aí nesse instituto fazendo uma limpeza dos seus chakras, do seu perispírito, para poder assimilar a nova condição, né? Pelo menos a Evelina estava com essa dificuldade. Então, a espiritualidade está agindo aí. E no mundo espiritual, tudo é muito belo, tudo é muito sutil, né? Com certeza. Vamos lá, Ricardo, então. Ricardo? Mas é muito, muito bonita, né, essa manifestação. E a gente fica imaginando se nós pudéssemos estar lá visualizando tudo. Nossa, só de ler, né, a gente já fica com uma sensação danada, né? Pois é. Irmãos, isso é o ministro falando, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgarmos uns aos outros. Encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar, a serviços de nossas paixões, imaginávamos adversários e transviados, quantos não pensassem por nossos princípios. Interpretávamos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida nos fizesse rebaixado servidor, na estrada sombria e tortuosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo de matéria mais densa que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. Então, ele está chamando, né, o entendimento, porque ele diz que até hoje, quer dizer, até ontem,
Eles agiam assim, mas agora no mundo espiritual, vendo tudo isso às claras, não é possível continuarmos, né? E a questão que ele coloca aqui, né, Thelma, encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar o serviço de nossas paixões. Imaginávamos adversários e transviados quantos não pensassem igual a nós. Então é aquilo, né? A gente sempre acha que a nossa religião é a certa, né? Que a nossa religião é a melhor, que, né, que errado é aquele que pensa diferente, não só de religião e de várias outras questões. E aí eu lembro de uma entrevista do Leonardo Boff com o Dalai Lama, e que ele até, de alguma forma, ele mesmo relata isso, de uma forma para pegar o Dalai Lama e falar qual é a melhor religião, né? Achando que o Dalai Lama ia dizer que era o budismo, né? E ele fala claramente, não, a melhor religião é aquela que te faz melhor, aquele que te faz mais, como é que ele chama, compassivo, aquela que te faz melhor. Então, não importa qual seja, né? Não importa qual seja, mas desde que te leve para um bom caminho e te leve a Deus, né? São ótimas religiões. Então, é isso que ele está falando aqui, o ministro, para a gente. São rótulos, né? Que o homem criou isso, porque, na verdade, é importante nós crermos em Deus, na bondade divina, entendermos esses ensinamentos que chegam de toda parte, tanto de Buda, né, quanto de Jesus, trazendo a mesma essência e que faz com que o homem se torne melhor, como você fala. Exatamente. Né? E o que importa são o que nós vamos fazer com esses ensinamentos. Quais são os frutos que nós vamos dar com esse conhecimento que a gente vai adquirindo. Né? Isso mesmo. Vamos lá, Ricardo? Então, vamos para o próximo slide. O Ricardo está com dificuldade para passar aí para a gente, mas vamos lá. E compreenderemos agora, ele está continuando, né, o raciocínio, compreenderemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideradamente, porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar a nós próprios. Nós somos responsáveis por nós mesmos, né? O que tenhamos sido no imo do sentimento, enquanto na essência do corpo, somos aqui. Na existência do corpo terrestre, somos aqui. Nesse pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, perceberemos, sem qualquer constrangimento de ordem exterior, que somos os petrechos mantenedores das aparências, que nos disfarçam do mundo, para o desempenho do papel que nos cabe na ribalta humana. Nos foram retirados, quer dizer, o papel que nos cabia no mundo foi retirado, né? A fim de que sejamos aqui, na esfera espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo o que tenhamos ajuntado em nós de bem ou de mal durante o estágio da escola física, é o que a gente estava falando. O que vale são os nossos frutos, porque nós seremos no mundo espiritual aquilo que nós construímos, né? Seremos lá tal qual nós somos aqui. Se levamos sentimentos maus, sentimentos de ressentimento, de julgamento, de revolta, estaremos lá dessa maneira. Então, Exatamente. É isso que tem que se preparar, né? Trabalhar isso em nós, porque nós temos esse tempo da nossa encarnação é para nós revermos essas questões. E a gente vai falar muito sobre essa questão do tempo na próxima etapa, e é isso que ele coloca aqui, né? Lá no mundo espiritual não tem máscara, não existe nenhum disfarce que a gente possa colocar. Nós somos exatamente o que somos, né? E agregado ao que fomos e ao que já vamos recebendo daquilo que já vivemos em outras vidas. Nós vamos ser exatamente o que nós somos lá no mundo espiritual. Aqui nós conseguimos colocar uns paninhos quentes em cima dos nossos sentimentos, camuflamos, né? Mas lá não tem jeito, seremos, né? Exatamente. Nós construímos. É isso que ele está mostrando aqui. Vamos lá, é o nosso agora o último slide. Então, vamos lá. Muitos de vós outros, carregais ainda hábitos e enganos
da experiência carnal, que gradativamente perdereis, por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfícies, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles varrer-vos do pensamento com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Então, ele está falando aí, com o atestado de óbito, que nos é apresentado depois da morte, né, do corpo, aparece para nós todas essas questões aí, né? Os valores que nós temos, os bens, mas muitos deles não servem mais para nada. Não vamos levar nada juntos, né? Não vamos nada. Porque quando adentramos o mundo espiritual, isso de nada vai servir. E ao contrário que ele fala aí, né, que nós muitas vezes achamos que aqueles que passaram pela nossa vida acabou, não mais existirá. Pelo contrário, nós vamos estar sempre encontrando esses companheiros em novos cenários, em novas condições reencarnatórias que nós estivermos retornando aqui, né? Aqui ou lá, né, Thelma? A gente vai acabar sempre se encontrando, né? Então não há. E aquele, quando ele fala nesse finalzinho, né? E aqueles que muitos deles tiram você da memória. Como acho que nós não mais vamos nos encontrar, mas não. Morreu, né? Acabou. Morreu, acabou. Né? Não é isso. A gente sabe que seja em uma nova existência nós vamos nos encontrar, ou lá no plano espiritual mesmo. Então não existe isso. Então, o que ele coloca, né? Que tudo que a gente viveu aqui, sejam honras, ou ele coloca sempre honras familiares, ou desconsiderações, tudo que a gente possa ter vivido de bom ou de mal, mas que sejam afetos às questões materiais, tudo isso vai ficar aqui. Sim. Tudo isso vai ficar aqui. O que nós vamos levar são as nossas aquisições de virtudes, de sentimentos, isso nós vamos levar. Agora, o resto, títulos, bens, tudo isso vai ficar aqui. Mas ele fala também dos vícios que nós ainda temos, né? Que nós precisamos descartar. Muitas vezes a gente mantém, né, os nossos vícios aqui, porque a gente acha que é bom, né? Por exemplo, o vício da bebida, do cigarro, né? Esses vícios que são aqueles vícios sociais, e os nossos vícios morais também, né? Exatamente. Então, é convite a nós estarmos trabalhando esses novos hábitos, porque é um trabalho de educação, né? E a gente tem que aproveitar a nossa encarnação para fazer essa mudança que não deixa de ser uma disciplina, né, para nós, enquanto aqui, e que lá vai servir muito se nós adiantarmos o nosso lado, né? Eu vejo quando ele fala aqui que a gente gradativamente nós vamos deixar, é como se nós estivéssemos passando eles também lá nesse momento por uma clínica de desintoxicação, né? Que a gente vai fazendo essa limpeza daquilo que não nos serve mais, esses nossos hábitos e vícios que não nos servem. Verdade. É isso, queridos amigos, nós chegamos ao fim, então, da parte 1 do capítulo 12 e vamos nos encontrar, então, no próximo sábado. Fiquem todos com Deus. Na próxima semana, se Deus quiser, a continuação desse capítulo, que certamente está trazendo muita reflexão para nós. E vamos estudar, vamos estar firmes aí nos nossos propósitos. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser, porque a vida continua.